A presidente Dilma Rousseff começou ontem uma série de compromissos que ela tem durante uma viagem de 4 dias pelos Estados Unidos. A primeira parada foi em Nova York, onde Dilma se encontrou com empresários. Depois de ser hospitalizado na última sexta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, decidiu se juntar à comitiva da presidente. Os detalhes na reportagem de Iula Rocha e Ive Goulart. Para quem saiu de uma suspeita de embolia pulmonar, a única reclamação do ministro da Fazenda foi com o frio em pleno verão nova-iorquino. Tudo bem, sofrendo com aquele clima chuvoso, né? Joaquim Levy foi direto para a reunião com representantes de 25 grandes empresas do Brasil. Apesar da cara de poucos amigos, a presidente Dilma Rousseff conta com o apoio deles para vender mais aos americanos em tempos de ajuste fiscal no Brasil. Não se amplia comércio, não se intensificam os fluxos de investimento sem que haja uma perfeita, vamos dizer, um perfeito engajamento dos setores privados dos dois países. O setor privado brasileiro quer aproveitar este momento emblemático de retomada das relações com os Estados Unidos para alavancar as exportações. E esta também é uma prioridade do governo. Por isso, a presidente Dilma Rousseff veio primeiro aqui a Nova York, antes mesmo de se encontrar com o presidente Barack Obama nessa segunda-feira em Washington. Exportações, parcerias na área de ciência e inovação e em obras de infraestrutura. São as apostas do governo brasileiro em momento de crise econômica e política. Situação preocupante retratada no editorial deste domingo do jornal The Washington Post, que também fala das mais recentes denúncias de corrupção e as classifica como um desafio para Dilma se manter no poder. Assunto que, por enquanto, ficou lá em Brasília. Nossa agenda aqui é uma agenda que está voltada para o processo das nossas relações com os Estados Unidos, exatamente do foco que temos em ampliar comércio, em ampliar os investimentos. Portanto, esses temas não foram tratados nessa reunião. Aqui nos Estados Unidos, o governo espera celebrar as pazes que fez com a maior economia do mundo. E a presidente pode tirar proveito desse momento ao lado de Barack Obama, tão bem visto aos olhos dos brasileiros. A presidente Dilma Rousseff foi recebida agora há pouco pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para um jantar na Casa Branca. Mais cedo em Nova York, ela comentou sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato e negou ter recebido dinheiro ilegal para a campanha. Diante da estátua de Martin Luther King, Dilma Rousseff e Barack Obama marcaram a reaproximação de uma antiga amizade, estremecida após as denúncias de espionagem há quase 2 anos. A visita não fazia parte da agenda oficial de Dilma Rousseff, mas Barack Obama fez questão de trazê-la até aqui. Uma boa oportunidade de estar ao lado do presidente americano, que comemora 2 vitórias políticas neste mandato. Já o governo brasileiro enfrenta uma recessão e uma crise de credibilidade com denúncias de corrupção cada vez mais próximas do Planalto. Ainda em Nova York, Dilma falou pela primeira vez sobre as declarações de Ricardo Pessoa, dono da empreiteira UTC, em delação premiada durante a Operação Lava Jato. Ela negou que tenha recebido dinheiro ilícito durante a campanha à reeleição no ano passado. A minha campanha recebeu dinheiro legal, registrado de 7 milhões e meio. Na mesma época que eu recebi os recursos, pelo menos uma das vezes, o candidato que concorreu comigo recebeu também, com uma diferença muito pequena de valores. Você está falando do Aécio Neves? Eu estou falando do Aécio Neves. A presidente disse ainda que desde a época da escola aprendeu a não respeitar delatores. Eu não respeito delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. O assunto não chegou aos ouvidos dos investidores de Wall Street, a quem Dilma pediu parcerias para obras de infraestrutura no país. Com Obama, ela espera assinar acordos que possam alavancar a economia. Um deles já foi anunciado hoje, a liberação da exportação de carne de 14 estados brasileiros para os americanos. O presidente do PSDB, Aécio Neves, disse que a presidente desrespeitou companheiros de resistência democrática ao compará-los com os atuais aliados do PT acusados de corrupção.
E disse também que as doações feitas à campanha dele à presidência da República foram legais e realizadas de forma oficial. A presidente Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para um jantar na Casa Branca na noite desta segunda-feira. A lua quase cheia pareceu tímida no céu antes do escurecer, quando Dilma e Obama já estavam jantando. Mais cedo, Barack Obama abriu uma brecha na agenda para levá-la até o monumento em homenagem a Martin Luther King, líder do movimento dos direitos civis que lutou por igualdade, justiça e contra o racismo. A presidente disse ainda que desde a época da escola aprendeu a não respeitar delatores. Eu não respeito delator. Até porque eu estive presa na ditadura e sei o que é. Tentaram me transformar numa delatora. Dilma Rousseff espera que o assunto não ofusque a agenda positiva prevista nesta viagem aos Estados Unidos e já comemora a reabertura da exportação de carnes in natura para os americanos e parcerias na área de defesa e inteligência. E em breve espera comemorar a adesão do Brasil no programa Global Entry, que facilita a entrada de passageiros pré-aprovados aos Estados Unidos. Isso levará no futuro havendo bons resultados, a uma negociação de uma isenção de visto para os dois lados. Dilma Rousseff e Barack Obama querem apresentar resultados concretos desta reaproximação. E durante o jantar oferecido à presidente aqui na Casa Branca, os dois conversaram assuntos de interesse comum, como, por exemplo, a questão climática. Nesta terça-feira, o governo brasileiro deve anunciar a intenção de estabelecer metas para reduzir o aquecimento global. De Washington, Yula Rocha para o Jornal do SBT. Esta terça-feira foi o ponto alto do encontro entre Dilma Rousseff e o presidente americano Barack Obama em Washington. A presidente brasileira anunciou a adesão do Brasil ao programa que agiliza a entrada de turistas nos Estados Unidos. Dilma era só sorrisos ao lado de Obama no Salão Oval. A reaproximação com os Estados Unidos deve ajudar a economia brasileira com o aumento dos investimentos e das exportações. A promessa de dobrar a relação comercial hoje de 62 bilhões de dólares na próxima década. As parcerias se estenderão a outras áreas, inclusive meio ambiente. E o governo brasileiro quer acabar com o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal zero até 2030. E também queremos virar a página e passarmos a ter uma política clara de reflorestamento. Isso é importantíssimo para o Brasil. E até o meio do ano que vem, o Brasil deve aderir ao programa Global Entry, que facilita a entrada de passageiros pré-selecionados aos Estados Unidos, o que abriria caminho para a isenção total do visto no futuro. O clima descontraído da entrevista coletiva na Casa Branca marca a retomada de uma relação de confiança entre os dois países. E o governo americano vê o Brasil como uma liderança global e um parceiro indispensável, mas que enfrenta dificuldades internas. Sobre a citação de ministros num suposto esquema de corrupção, a presidente disse que vai aguardar o final da investigação. Eu nunca demiti ministro ou aceitei ministro nomeados pela imprensa ou demitidos pela imprensa. E assim sendo, eu vou aguardar toda a divulgação dos fatos. Aqueles preocupados com terrorismo, Dilma garantiu que a segurança na Olimpíada é prioridade e convidou Obama a assistir aos Jogos no Rio. O líder americano ganhou dela um casaco verde e amarelo, mas disse que não pode usá-lo em público. I can't wear that in public. Depois de uma agenda considerada muito produtiva aqui na Casa Branca, a presidente Dilma Rousseff foca agora na área de ciência e inovação. A última parada desta viagem, São Francisco, na Califórnia. De Washington, Yula Rocha, para o Jornal do SBT.